Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E você que está chegando agora, se inscreva, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. E o tema hoje vai ser muito duro. Eu fiz questão de postar esse vídeo depois do almoço, porque eu fiz várias descobertas hoje pela manhã, fazendo minhas pesquisas, e eu não queria estragar o almoço de ninguém. Porque o assunto é muito pesado, gente. Eu vou usar várias vezes aqui a palavra assassino para me reportar ao presidente da República e as pessoas que trabalham com o presidente da República e os que apoiam o presidente da República. A maior parte são assassinos conscientes e outra parte é composta por assassinos inconscientes. O YouTube hoje vai fazer a festa, né? Vai limar aqui meu vídeo, vai cercear um pouco aí, mas eu espero que vocês, ao tomarem conhecimento desse tema hoje, vocês consigam mostrar para várias pessoas, para que as que são mais resistentes em salvar vidas humanas, porque é disso que se trata o programa hoje, que elas reflitam sobre o comportamento e o papel que elas estão adotando ao apoiar um genocida, apoiar um assassino que está comandando o nosso país. Gente, eu fui pesquisar, ontem eu vi uma coletiva do presidente argentino sobre as providências que eles estão adotando na Argentina no combate à pandemia. E para a gente ter uma noção da ordem de grandeza do que acontece lá e aqui, a gente tem que procurar fazer uma equalização de números, porque senão a gente não consegue entender se eles estão fazendo lá uma coisa muito boa, positiva, está dando resultado, ou não, ou vice-versa, né? Primeiro, antes de pegar esse quadro aqui, eu fui lá no site que eu consulto todo dia da BBC, né? E que usa aqui as informações da Johns Hopkins University, mostrando o número de pessoas vitimadas pela pandemia. E a gente tem, diante dessas estatísticas, né, os seguintes números aqui no Brasil e Argentina. Deixa eu abrir aqui, gente, às vezes dá um pauzinho aqui, mas vamos lá. Bom, a população do Brasil, 209 milhões, e da Argentina, 45 milhões de pessoas. A população do Brasil, logo, é 4,7 vezes maior do que a população da Argentina. Número de mortos, Brasil 4.070 até o momento que eu estou gravando com vocês, e da Argentina 185 pessoas. Ou seja, a Argentina tem um número de mortos 22 vezes menor do que o número de mortos aqui no Brasil. Para a gente ter uma noção desses números, eu peguei a população da Argentina e multipliquei até chegar à população do Brasil e o número de mortos também na mesma proporção. Se o Brasil fosse a Argentina, nós teríamos hoje no Brasil um total de 870 mortos. No entanto, como nós não somos governados pelo Alberto Fernandes, com a política de Alberto Fernandes, nós temos no Brasil 4.070 mortos, ou seja, 3.200 pessoas que morreram desnecessariamente. Desnecessariamente por quê? Porque o governo brasileiro já sabia de todas as informações que o governo argentino também tinha acesso. Lá eles adotaram uma medida. E no Brasil a gente só não tem um número muito maior de mortos porque os governadores e prefeitos e a sociedade se conscientizaram dos efeitos e como essa moléstia está se comportando no mundo inteiro. Não fosse isso, a gente teria um número muitas vezes mais multiplicado. Então, esse número de 3.200 pessoas que morreram desnecessariamente por omissão desse governo ou por ação desse governo não podem passar despercebidas, gente. O ex-ministro Moro está saindo desse governo, mas vamos lembrar que o ministro Moro foi levado para Bolsonaro tendo um elo de ligação que foi o ministro Guedes, o representante do sistema financeiro da grande plutocracia nacional e internacional cravada aqui dentro do nosso país. Gente, teria muitos assuntos para a gente conversar hoje. Tem essa coisa aqui do Carlos Bolsonaro, de quadrilha de fake news, tem impeachment do presidente da República, tem as ações criminais contra ele, os crimes de responsabilidade, enfim, tem a união dele com o grupo lá do Centrão, os corruptos de todo sempre. Tem muitos assuntos para a gente abordar. A incompetência desse governo na área econômica, a tragédia que o Brasil está vivendo, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje desse particular aspecto. Porque no campo econômico, gente, a gente está ferrado mesmo. Eu sou um pequeno empreendedor, eu estou tentando
encontrar todo tipo de apoio e estratégia para sobreviver com a nossa empresa depois que isso tudo passar. Mas está muito difícil, porque, para vocês terem uma ideia, 91% dos pequenos empresários no Brasil não estão conseguindo pegar empréstimo, capital de giro. Eles emprestam 100 mil reais para você, mas eles querem que você tenha 100 mil reais depositado numa aplicação dentro do mesmo banco. Ou seja, eles querem te emprestar 200, 100 eles deixam lá na aplicação e você paga juros sobre 200, mas se utiliza 100. Então, assim, essas coisas totalmente corruptas do ponto ético, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral e do ponto de vista financeiro, que esse governo mancomunado com os grandes bancos está aplicando contra o povo brasileiro. Então, na área da economia, a gente não tem muita esperança. É como se a gente estivesse aqui num grande naufrágio, a gente estivesse num mar revolto, todo mundo se digladiando com pequenos botes, não tem bote para todo mundo, não tem colete para todo mundo, e de repente você está precisando de uma esperança, você está precisando de uma motivação, você está precisando de um norte, e aí você vê no horizonte um transatlântico chegando até os náufragos. O transatlântico já te dá algumas preocupações, porque ele já atropela um monte de náufrago no caminho até chegar no núcleo. E aí quando você vê o comandante desse transatlântico, é o Bolsonaro. Aí você fica preocupado, porque se você já ouviu falar alguma coisa da criatura antes dele chegar ali, você já fica muito preocupado. Mas aí ele chama o auxiliar dele para apontar soluções para os náufragos, né? E aí quem chega no convés é o imediato Guedes. E aí o imediato Guedes, vendo todo mundo naquela situação, qual a solução que ele apresenta? Ele começa a arremessar vouchers para você poder trocar por coletes salva-vidas, para você trocar por botes. E aí o navio vai embora com a riqueza, com a plutocracia embora, e ficam os náufragos ali com papéis na mão que não vão servir de absolutamente nada para aquela situação. Por que eu estou usando essa metáfora? Porque a mentalidade dos psicopatas da área econômica não permite que eles pensem em seres humanos, pensem na sociedade, que eles queiram resolver o problema do desempregado, do pequeno empreendedor, do profissional liberal. Eles não estão pensando nisso, eles só estão pensando como é que eles podem arrancar o máximo do caixa do Tesouro Brasileiro. Quem fala isso sou eu, que estou aqui especulando com vocês? Não. Eu já comentei com vocês esse livro aqui do John Perkins, ex-agente da CIA. Ele escreveu um livro, O Assassino Econômico, né? E esse livro aqui, ele escreveu em 2008. E ele mostra como operam os membros da CIA. E quando a gente pensa em membros da CIA, muitas pessoas pensam em filme de televisão, Tom Cruise, 007, pessoas com identidades secretas, maquiagens, plásticas e tal. Não tem nada disso. O Perkins diz o seguinte, que os grandes operadores das grandes multinacionais, que são escolhidos a dedos, eles escolhem preferencialmente psicopatas, pessoas que não se envolvem emocionalmente com outra pessoa, porque esses caras são capazes das maiores crueldades para gerar dividendo concreto para suas corporações. Esses caras estão em várias empresas, vários governos, e Perkins fala o seguinte sobre o modo que eles operam aqui nesse livro, né? Ele diz o seguinte: nós trabalhamos de várias maneiras, mas nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo, a aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar, a privatizar bens nacionais, a legalizar a destruição de ambientes frágeis e, finalmente, a vender para nossas corporações a preços de pechincha os recursos por elas cobiçados. Esse livro aqui é de 2008, né? Ele está mostrando um método científico, o método político, o método econômico que esses caras operam. Quando você lê Perkins e vê Paulo Guedes, você entende tudo o que está acontecendo. Por que nunca se teve uma lupa sobre Paulo Guedes? De onde vem esse personagem? Como é que foi a passagem dele na ditadura Pinochet, uma ditadura corrupta e sanguinária? Como é que esse homem fez fortuna? Que tipo de dinheiro chegou até Paulo Guedes? Como é que foi a vida dele nos Estados Unidos? A serviço de quem que ele está? Como é que é o elo de ligação dele com o mercado financeiro, com os fundos de investimento? Que tipo de política é praticada no Brasil que está servindo essa gente? Isso tudo ninguém observa no Brasil. Guedes está operando num silêncio absoluto e não é possível que o ex-ministro Moro, que agora abandonou esse governo como uma ratazana bem penteada, né?
Não é possível que ele não tenha percebido aonde é que ele estava entrando. Não é possível que ele não soubesse do passado de Bolsonaro, do patrimônio de Bolsonaro, que ele olhasse para o ministro Guedes, não tenha tido nenhum tipo de informação, não soubesse a serviço de quem estão essas pessoas. Então ele abandonou o barco, ele está sendo agora preservado para disputas mais para frente, né? Mas nós não devemos esquecer desse personagem. Esse personagem, ele é um assassino ou por omissão, ou um assassino por ação, por ter participado de um governo de assassinos. Gente, parece uma coisa meio abstrata, né? A gente está falando assim, mas eu estou falando com muita indignação, porque quando eu vi os números hoje, eu comecei a falar assim, pô, se o Brasil tivesse adotado o que a Argentina adotou, pelo menos 3.200 pessoas não teriam morrido. Simples assim. E aí o presidente argentino, ele acaba nos dando esperanças aqui para nós, aqui no Brasil, porque se eles, que estão numa situação econômica muito dura, né, eles conseguiram, no ambiente democrático, escolher uma pessoa que não é um revolucionário, mas é um cara que está cuidando do país dele, um cara que enfrentou o Fundo Monetário Internacional. Eles estão investindo pouco que eles têm ainda no combate a essa pandemia, ele está conseguindo unir o povo argentino. Gente, eu trouxe só um pedacinho aqui para vocês verem. A coletiva dele ontem à noite, dia 25 de abril, o tom sereno, o tom coloquial, o tom de unidade, o tom de sabedoria que é utilizado na forma como ele se reporta a cada cidadão argentino. Vamos compartilhar isso aí, vamos lá. Eu les agradezco a cada chico, a cada chica, que em sua casa se quedou. Ele está falando, eu agradeço a cada criança, a cada criancinha, a cada pequeno que na sua casa ficou, né? Ele quer agradecer as crianças e os adolescentes. Todo este tempo cuidando su salud y la de los suyos. Yo le agradezco a cada niñito, a cada niñita que pasó su tiempo, como lo vi en Twitter, en las redes sociales. Ele falou, quero agradecer cada criancinha, cada jovem, cada adolescente que ficou o tempo na sua casa, no Twitter, mexendo na rede social. Dibujando, haciendo cosas para pasar el tiempo, para matar el tiempo. Fazendo essas coisas para passar o tempo, né? Yo le agradezco a cada argentino, a cada argentina, por haber entendido lo que nosotros queremos hacer, que no es otra cosa que no sea cuidar la salud de los argentinos. Ele agradece a cada argentino, cada argentino, que eles não querem outra coisa senão cuidar da saúde do povo argentino. Me decía Ginés algo que es muy cierto. La salud esta vez nos ha unido a todos. Nos ha unido sin marcar diferencias. Aí está dizendo que a saúde está unindo a todos sem olhar as diferenças, né? Ha unido a la ciencia y a los legos, ha unido a las políticas de todas las banderas. Está unindo a ciência, os leigos e as políticas de todas as bandeiras, né? Sigamos cuidando la salud, que es cuidar a la Argentina. Yo le doy las gracias. Sigamos juntos, trabajando unidos. Así vamos a poder salir mucho más rápido y con mucho menos dolor de este tiempo doloroso que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gente, então isso aí é para vocês verem o tom que o presidente argentino está utilizando em relação a seu povo. Ele, o tempo todo ele ressalta que as dificuldades econômicas elas acontecerão, mas isso poderá ser tratado no futuro de uma forma mais racional, desde que o povo argentino continue unido para salvar vidas. A diferença é isso que eu estou dizendo para vocês. Quando eu comecei a fazer essas operações e vi que a gente está perdendo vidas aqui no Brasil por conta desse assassinato cometido pelo governo federal, pelas pessoas que estão no governo, pelos seguidores, por essa gente de fanáticos, gente que não reflete de uma forma racional, não usa a razão para poder entender, pessoas que estão de uma forma absolutamente egoísta vendo o que está acontecendo no Brasil, aí a gente fica com muita indignação também, né? Infelizmente o presidente da República está adotando um modelo que está vitimando os Estados Unidos da América, que hoje já tem mais de 53 mil mortos, né? 1/4 da população de mortos no mundo inteiro. Isso os jornais hoje também, ninguém falou absolutamente nada, não estão dando destaque a esse tipo de situação. E aqui no Brasil a gente já segue o pior dos exemplos, ao invés de a gente olhar aqui para o lado e ver alguma coisa que está salvando vidas, né? Então não tem como a gente não ficar indignado, gente. Eu me jogo aí
na pele das pessoas que estão perdendo entes queridos por essa tragédia que está cometendo aqui o Brasil, né? Gente, eu fico por aqui. Espero ter jogado algumas reflexões aí diferentes. Mande suas críticas, sugestões e, sobretudo, se eu estiver errado, aponte tal erro que eu corrigirei no próximo vídeo com a maior tranquilidade, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.